Boa tarde, queridas amigas. Estamos novamente aqui numa quarta-feira para falarmos sobre o tema Visitando Jardins pelo Brasil. Essa é a parte 2, que vai ser sobre o sítio Burle Marx. Vamos fazer um lindo passeio pelo sítio, espero poder transmitir a beleza e o encanto que é este lugar. Então, um raro espetáculo da natureza estava acontecendo quando, da nossa viagem em novembro de 2019, organizada pela Marisa Gorski, para visitar o sítio Burle Marx e também para nós conhecermos um pouquinho do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu digo um pouquinho porque esse jardim é imenso e precisaria, acho que no mínimo 3 dias inteiros lá, para conhecer uma parte dele. E nós fomos agraciadas com a floração das palmeiras Coripa umbraculífera. O nome é bem complicado, mas essa imagem foi tirada no sítio. Acho que todas as que estavam visitando, todas nós tiramos, porque é um encanto. E o Rio de Janeiro estava maravilhoso em diversos pontos com essa beleza desta palmeira, né? Ela foi trazida do Sri Lanka pelo Roberto Burle Marx, autor do projeto paisagístico do Parque do Aterro do Flamengo, onde tem diversas delas. Os cliques foram muitos das sejartianas quando estávamos dirigindo para o sítio, e ela floresce uma única vez na vida, e cerca de 50 anos depois de plantada. Em seguida, inicia um longo processo de morte. Ele morreu antes desse show que ele nos permitiu ver. Então, mas ele conhecia a planta como ninguém. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Depois nós vamos passear pelos diversos locais que compõem o sítio, né? Deus para mim é a natureza. Essa frase traduz o pensamento e o modo de estar no mundo de Roberto Burle Marx, que viveu em estreita ligação com a natureza. O mais eloquente testemunho dessa ligação é o sítio, um lugar único em que cultura e natureza se entrelaçam. Só ele reúne um dos mais importantes acervos de plantas vivas do mundo, num ambiente que sintetiza a vida e o espírito criativo desse grande artista e paisagista. Para chegarmos lá, nós fomos pela Avenida das Américas, em direção ao Recreio dos Bandeirantes, porque está situado na Barra de Guaratiba. É um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, a propriedade em que Burle Marx morou e produziu em seus últimos 20 anos de vida. Aqui, inclusive, tem a gente pega essa estrada, né? Sai da Avenida das Américas, pega essa estrada para ir ao sítio. E ela tem o nome dele. Deixa eu pôr o óculos aqui. É Estrada Roberto Burle Marx. É uma estrada, não é rua. E que leva à Barra de Guaratiba mesmo. Então, o sítio é um grande laboratório de experimentações. Mais de 3.500 espécies de plantas tropicais e subtropicais organizadas em viveiros e jardins convivem em harmonia com a vegetação nativa numa área de 405 mil metros quadrados. E nessa área inclui edificações, lagos, jardins, coleções de arte e uma vasta biblioteca. Desde 1985, o sítio é uma unidade especial vinculada ao IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cumprindo o papel de preservar, pesquisar e divulgar a vida e a obra dele. A visita, que dura em torno de 1h30, é feita a pé, percorrendo um trajeto de 1.800 metros, que se eleva 45 metros desde o ponto de partida. Ela contempla os jardins, a casa e os espaços de trabalho originalmente utilizados por
por Burle Marx, além das demais edificações do sítio. São formados dois grupos de até 30 pessoas por período. Então, pela manhã, 2 grupos e à tarde, 2 grupos. Portanto, 140 é o número de visitantes diários ao complexo, com o objetivo de promover o uso sustentável do patrimônio com o menor prejuízo possível ao ecossistema. Um pouquinho da história. O atual sítio chamava-se originalmente de Fazenda Engenho da Serra, ou Engenho da Bica, Fazenda ou Engenho da Bica. Em 49, ele e o irmão Guilherme compraram o primeiro terreno que hoje integra o sítio. Após uma longa busca de espaços que unissem boa diversidade de solos adequados, com rochas expostas, isso nós vamos ver muito durante o passeio, água abundante e cujo entorno ficasse a salvo da especulação imobiliária. O local chama atenção por sua vegetação nativa, especialmente por manguezal e restinga e Mata Atlântica, preservada pelo Parque Estadual da Pedra Branca. Em 1952 e 60, os irmãos compraram e anexaram terrenos vizinhos e, ao mesmo tempo, foram realizando as intervenções necessárias para transformá-la no laboratório pretendido por Roberto, com a instalação de infraestrutura, edificações, viveiros de plantas e áreas ajardinadas. Em 85, ele doou o sítio ao governo federal com o objetivo de assegurar a continuidade das pesquisas, a disseminação do conhecimento adquirido e o compartilhamento daquele espaço singular com a sociedade. Vocês vejam a importância dessa pessoa e dos que o cercavam também. Antes, uns 9 anos, quase uma década antes dele morrer, ele se preocupou com a continuidade. Então, a dedicação dele foi total para aquilo que ele mais amava na vida, que eram as plantas e o meio ambiente e a integração com a sociedade. Isso ele o fez antes de morrer. Em 94, então, ele passou a ser gerido pelo Instituto Patrimônio Histórico, né? O imóvel foi tombado pelos órgãos do Patrimônio Cultural em 1988 e pela União em 2000. E atualmente é candidato a Patrimônio Histórico da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. O acervo botânico paisagístico. A planta a frase é dele, né? A planta é forma, cor, textura, aroma. Um ser vivo com necessidades e referências com personalidade própria. A coleção botânica, uma das mais extensas e raras do tipo, foi formada ao longo de quase 50 anos. No pano de fundo figurava o suporte ao trabalho de desenvolvimento de projetos de paisagismo de Roberto Burle Marx, para os quais o sítio foi o tubo de ensaio no qual ele testou essas premissas com grande êxito. O sítio conta com uma variedade de mais de 3.500 espécies, como já foi falado, tropicais e subtropicais, com ênfase em nativas do Brasil, né? Artista e paisagista. Outra frase dele: se eu pretendesse fazer uma obra perfeita, não saberia por onde começar. Erros podem ser corrigidos. Tenho medo da fórmula. Então, ele não vive num quadradinho. O importante é não viveu num quadradinho, né? O importante é ter curiosidade. Então, ele nasceu em 1909 e morreu em 94. É um dos principais paisagistas do século XX, reconhecido nacional e internacionalmente. Segundo a sua concepção inovadora de paisagismo, foi o criador do Jardim Tropical Moderno, propondo o diálogo entre a botânica tropical e a modernidade urbana, numa relação de continuidade entre os sistemas naturais e estéticos. Para ele, jardins são elementos integrados à vida social e urbana. E isso, quando a gente lê um pouco mais sobre ele,
quando ele começou os projetos paisagísticos, que foi em Minas, no Ceará, em diversos lugares, ele chocou um pouco a sociedade quando ele fez um jardim, eu acho que foi no Ceará, onde ele trouxe elementos da caatinga, do cerrado, elementos que chocou um pouco a sociedade, porque não tinha aquele jardim cheio de rosas. Ele trouxe o interior para os centros urbanos, mas depois isso fez um sucesso total. Os jardins tropicais que ele fez resgataram espécies botânicas e trouxe plantas até então desconhecidas do grande público, num esforço expedicionário pelos rincões do Brasil e mundo e de catalogação de novas espécies, dos quais vários levam em sua denominação científica o nome de Burle Marx. Ao longo de décadas, ele fez do sítio seu centro de gravidade, acompanhando diariamente a climatização e o desenvolvimento das plantas, em grande parte obtidas por meio de frequentes excursões de coleta que realizava a diferentes ecossistemas do Brasil, sempre acompanhado de botânicos e da equipe de seu escritório de paisagismo. Fundamentalmente conhecido e reconhecido pelos jardins e parques que criou ao longo de sua vida, ele era um artista completo. Produziu centenas de gravuras, desenhos, esculturas, tapeçarias, pinturas sobre diferentes suportes, painéis de azulejos e cerâmica, joias, cenários e figurinos para teatro. Esse grande conjunto pode ser encontrado por todo o sítio Roberto Burle Marx. A Orthophytum Burle Marx. Em 61 anos de carreira, assinou mais de 2.000 projetos e recebeu inúmeras honrarias, mas a que mais o sensibilizou foi ver seu nome designando uma espécie de bromélia, que é essa daqui, a Orthophytum Burle Marx. Agora vamos falar um pouquinho sobre a composição do parque. Ele tem sombrais, que são de viveiros que se destinam à climatização, ao cultivo e à propagação das plantas coletadas por ele e equipe. E encontra-se uma imensa diversidade, nesses sombrais, uma imensa diversidade de exemplares, espécies das famílias Acantácea, Arácea, Cactácea, Daviliácea, Marantácea, Melastomatácea, Begoniácea, Coscatácea, Heliconiácea e Marantácea. E ainda tem antúrios, bromélias, orquídeas, além de uma parte destinada à produção e germinação de sementes para replantio nos jardins, doação ou troca com instituições. Coleções botânicas, jardins, prédio da administração, Casa de Pedra, Sombral Graziela Barroso e Sombral Margarete Mi, Capela Santo Antônio da Bica, Loja, Casa do Roberto, Cozinha de Pedra, Ateliê e Lagos. Agora nós começamos. Essa foi a entrada, né? Antes do portão, tem aqui a identificação do sítio Burle Marx, já com a sigla do IFAM. E no que entramos no portão, à direita já tinha um lago. Ele amava lago, né? Essa região toda do sítio tem muita água também. Fica dentro da floresta atlântica. Então, aqui está o lago. Eu não consegui uma imagem melhor, a minha estava difícil de enxergar, mas a da Denise estava um pouquinho melhor. Aqui, ó, começaram os cliques, porque esse aqui é um eucalipto, esse aqui é outro eucalipto. Eles são bem altos e é o eucalipto arco-íris, nós nunca tínhamos visto ao vivo. Ao vivo, você consegue enxergar um pouquinho melhor, mas é maravilhoso. E olha, nós jardianas, eu não, né? Porque eu não tenho nem chácara, nem moro em prédio. Mas quem mora em
chácara, claro que tem que ver, o eucalipto vai muito bem na nossa região, mas ele tem à venda em algumas floriculturas que você encontra ele para comprar. Bom, então os cliques começaram. Entramos um pouquinho mais e toda essa exuberância. Olha a turma fotografando. Então, aqui tem o prédio da administração, que ele foi criado após a doação, né, do sítio ao Estado brasileiro, especialmente para abrigar salas de trabalho para a equipe técnica da instituição, salas de aula, banheiros, cozinha, isso de apoio, e a biblioteca. E à frente desse prédio, nós temos aqui, ó, nós temos um conjunto significativo de estruturas metálicas para suporte de plantas, as amadas bromélias, né? E essa estrutura foi criada por Burle Marx e muito utilizada em seus projetos de paisagismo, porque elas ficam em alturas diferentes e profundidades diferentes, uma não atrapalha a outra e forma esse conjunto maravilhoso. Casa de Pedra. O projeto da Casa de Pedra foi feito pelo irmão Guilherme, né? E sua construção se deu entre 1957 e 58. Os blocos de pedra, eles que compõem essa casa, foram selecionados pelo autor do projeto entre as pedras que eram trazidas para a construção dos canteiros dos primeiros ripados. Atualmente, a casa faz parte dos espaços utilizados pelos setores técnico e administrativo do sítio. Prevê-se para o futuro a sua destinação para residências temporárias e laboratório para pesquisadores em botânica, paisagismo e artes. Maravilha isso, né? E os jardins pelos caminhos. Aqui está uma representante de diversas da família Aracácea, que são as palmeiras. Pelo trajeto se encontra muito. E aqui eu não sei qual que é essa planta, mas olha que linda que é. Muitas fotos foram dadas, já no início do trajeto. Aqui as árvores com orquídeas, com filodendros e bromélias, então aqui tem, ó, muitas. Aqui tem um viveiro que nós não visitamos, e aqui, mais uma vez, uma foto da palmeira, né, florida. Eu esqueci de dizer no começo, mas o fundo dos slides, eu gosto muito de fazer com fundos os slides, porque foi o que mais marcou essa nova viagem. E esse fundo eu vou usar também quando fizermos a apresentação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O Sombral Graziela Barroso. Graziela Barroso dá nome ao conjunto de viveiros que abriga parte da coleção de Arácea, que são aquelas plantas de sombra, então, né, por isso que estão no viveiro, incluindo representantes da flora brasileira. Conhecida como uma grande taxonomista de plantas nativas e a primeira mulher a fazer o concurso para naturalista do Jardim Botânico em 1946. Formada em Biologia pela Universidade do Estado da Guanabara, lecionou por mais de 50 anos, formando muitos botânicos brasileiros. Então, ela foi uma famosa taxonomista. Por isso que está em negrito e o nome dela está só fazendo uma referência à principal atividade dela, né? Então, como se fosse o gênero e a espécie, em negrito e em itálico. Aqui nós temos marantas, temos samambaias, filodendros, né? Aqui mais, olha que lindas. Aqui nós temos, eu não sei se é uma... Bom, é da família Maranta aí, acho.
né? Maranta, não, será que é um filodendro? Pode ser. Elmair, socorro, se fosse ao vivo ela já estaria ajudando. Aqui nós temos mais, e olha essa begônia, gigante, lindíssima. Essa daqui eu acho que é maranta, né? Ali é filodendro. Se não for, é um pacová, mas acho que é uma maranta. Aqui são da família Zinziberácea, né? Aqui é um gengibre ornamental, lindíssimo. Aqui é uma maranta tricolor, né? Helicônias. E aqui são as lindas plantas vivas do gênero Sapiens, nossas amigas do Sejarte, e descansando um pouquinho, porque a estufa estava realmente muito quente, né? E também aproveitando a sombra, porque tem muita sombra no percurso. E jardins e mais jardins lá que nós visitamos, deixando o sombral, mais jardins pelo caminho. Então, aqui a turma estava meio que se dispersando, mas nós tínhamos conosco o tempo todo, eu não sei, não lembro se ela era bióloga ou agrônoma ou botânica, eu não sei direito, mas sempre tem uma pessoa técnica acompanhando nas visitas, senão fica solto. Detalhes dos jardins com bordaduras, aqui com capim. Daí tem o sombral Margarete Mi. Esse sombral não estava aberto à visitação, nós tiramos só uma foto. Então, nesse viveiro encontra-se uma grande coleção de antúrions, arranjados em vasos e canteiros. Na parte lateral, uma coleção de bromélias também. Ela era grande amiga de Burle Marx, nasceu e se formou em pintura e design na Inglaterra. Chegou ao Brasil em 52, formou-se como ilustradora botânica pelo Instituto de Botânica de São Paulo. Várias de suas ilustrações foram feitas no sítio Burle Marx, que possui em seu acervo 18 aquarelas originais e um grande livro de ilustrações de sua autoria. Então, foi uma pessoa muito importante. Jardins com árvores. Então, aqui eu acho que tem muitas, mas muitas fotos, porque você veja a delicadeza, entremeados, a grama preta, entremeada, né, com as raízes, e aqui, exuberante, essa aqui, ó, o pau-ferro, que tem bastante lá no sítio. Ela é da mesma família do pau-brasil. Aqui um detalhe maior, aqui uma outra árvore com jardins no entorno, né? Essa foto é da Denise, está muito linda, cheia de bromélias no muro de divisa. E aqui as bromélias amadas do Burle Marx, até com floração. Aqui a gente não consegue nem separar, tem parece uma palmeira aqui, ó, mas as bromélias tomam conta do espaço. Composições com o relevo do terreno. Era isso que eles procuravam, então se encontra muitas pedras, né, margeando tudo. Aqui com agaves, o agave, acho que é o agave azul, né, e esse daqui tá parecida com não sei direito que planta que é, esqueci. Jussara Socorro. Avencas, musgos e bromélias aos montes. Jardim de pedras e o agave se debruçando sobre a escada de pedra. Estava linda essa composição aqui, encantou a todas nós.
Casa de Roberto. Na casa onde o paisagista morou, estão expostas diversas peças de autoria dele, né, do acervo. Então, mobiliário, objetos pessoais também. Nós não visitamos por dentro porque ela estava em reforma, né? Quando ele adquiriu o sítio, havia ali uma casa muito modesta e em mau estado de conservação. Então, eles tiveram que reformar, mas respeitando o estilo colonial, mantendo as paredes caiadas, né? E as portas em azul, característico da construção. Depois foram reformadas a sala de música, forro de madeira, ganhou, que reproduz o teto de um sobrado do século XVIII de Ouro Preto. Na década de 80, o paisagista adquiriu a porta de uma igreja de demolição, cuja utilização exigiu a construção de um cômodo de um nível mais baixo, com pé direito elevado, hoje conhecido como Sala das Cerâmicas. No início dos anos 90 foi feita a ampliação da sala de jantar, porque ele era um chefe em cozinha, também gostava muito de cozinhar. O que ele não era? Lagos. Nesse complexo botânico e arquitetônico orquestrado por Burle Marx, percorre-se vários lagos espalhados pelo sítio e eles foram criados à medida que a necessidade de acomodar plantas foi necessário fazê-los, né? Foram criados com finalidades para receber espécies aquáticas, né? E os demais elementos dos jardins, pensando como parte integrante da paisagem, reunindo grupos de plantas diferentes em composição de impacto, vocês vão ver, visual e harmonia estética. Atuam também como superfícies poéticas, ele gostava muito disso, refletoras da luz, do céu e da vegetação. Depois dessa apresentação vai ter um vídeo bem curto, ele mesmo mostrando, e ali aparece bem o reflexo das bromélias na água. Esse filminho a Marisa Gorski compartilhou, né? Deixa eu só voltar aqui. Ela compartilhou antes da viagem e a Vera Contador lembrou e me reencaminhou para nós passarmos para todas. Aqui mais um lago maravilhoso, olha a composição com a água caindo e tudo aqui, né? E olha esse que maravilha. Esse é na cozinha de pedra. Tem os nomes, com muitas plantas de sombra e que não se preocupam com uma quantidade extra de água também. E jardim aquático e outro compondo com jardim de pedras. Olha que maravilha. Aqui, ó, as cactáceas, aqui bromélias e outras também, suculentas. E o lago. Ficou muito bonita essa composição. Aqui, com a água caindo, né? E com as pendentes também, parece que é jade. Mais uma. A Capela Santo Antônio da Bica. A construção da capela remonta ao século XVIII, quando as terras faziam parte da antiga fazenda da Bica. Ao adquirir o terreno, Burle Marx recuperou a pequena edificação, que estava muito deteriorada, e a manteve aberta para a comunidade, né, católica da Barra de Guaratiba. Na década de 70, empreendeu-se uma restauração com supervisão dos arquitetos modernos Carlos Leão e Lúcio Costa, famoso Lúcio Costa. Atualmente, continua em uso para cerimônias religiosas, sendo realizadas missas dominicais e a tradicional procissão de Santo Antônio, celebrada anualmente no dia 13 de junho. Se veja que maravilha, ele não mexeu no ecossistema social, né, do entorno. Ela era usada para isso, continua a ser usada. Ele não ficou para si. Ele realmente era uma pessoa extraordinária.
Loja. Entre a casa principal e a capela de Santo Antônio, da Bica, tem a loja, que é um espaço, uma releitura moderna de tradições luso-brasileiras. Olha aqui, ó, telhado, aqui em arcos também, e leva esse nome por possuir elementos arquitetônicos em forma de arcos, a partir dos quais tem-se a vista dos jardins. Ela tem uma área de 60 metros, e a função principal foi servir como um pequeno ateliê de pintura e serigrafia de Burle Marx. E olha essa árvore com os chifres de veado, maravilhosa. Aqui a parte interna, ela é totalmente revestida por um painel de azulejos pintados com desenhos do Roberto Burle Marx, datado de 1967. E aqui uma composição que parece um candelabro, né, com raízes e plantas e a barba de pau lá, ó, que talvez esteja até viva, não sei. É um perfeito candelabro com elementos, sementes e flores tiradas do próprio sítio. Cozinha de pedra. Esse aqui a gente viu, que muitos lagos são formados, né, aqui ao redor, nessa parte principalmente, e é um salão de festas, que ocorreram almoços memoráveis. Aqui tem até um forno a lenha. Cardápios organizados por ele e por Cleófas César da Silva. Esse salão se destaca pela perfeita combinação entre arquitetura e espaços abertos. O piso é de pedra, a cobertura é composta por uma grande laje em concreto, armado, sustentado por pilares no mesmo material, sobre a qual há um espelho de água. Numa das paredes há um grande painel cerâmico, é aqui, ó, mas não tirei foto desse painel. É cerâmico de autoria de Burle Marx. Cantaria e concreto se integram, quer dizer, pedras, cantaria é trabalhar a pedra, né, e concreto se integram ao verde dos jardins e da vegetação nativa. Vamos ver o que mais tem. Tudo isso ao som das águas que descem da cobertura e da cascata para o espelho d'água, coberto pela pérgola de flor de jade. Ateliê. O ateliê é um espaço multiuso do sítio, com capacidade para 160 pessoas sentadas, amplamente utilizado para diversos eventos, cursos, contação de histórias, saraus, que reúne espaços de trabalho e residência. Foi erguida em várias etapas. Nos anos 70, ele adquiriu a fachada de um sobrado neoclássico demolido no centro do Rio de Janeiro, mas apenas na década seguinte conseguiu remontá-la sobre uma base de concreto. No ateliê encontram-se 6 telas e uma tapeçaria, todas de grandes dimensões, feitas por Burle Marx, especialmente para o local. Praticamente terminada a visita, agora a descida, né, nós vínhamos nessa direção, e olha tudo que a gente via. Olha a luz que isso daqui trouxe, esse tipo de bromélia, trouxe para, deixa eu ver se é mesmo bromélia, é bromélia, sim. Trouxe para esse espaço, e aqui, ladeando a escadaria, outro tipo de bromélia também, com as rochas lá ao fundo e a mata nativa atrás, as palmeiras diversas, aqui orquídeas, aqui talvez, até parece uma fireball, mas acho que não é não, né? Finalizo falando um pouco mais sobre os jardins que permeiam todo o sítio Roberto Burle Marx. São únicos e diferem até mesmo daqueles projetos executados por ele ao longo da sua vida em áreas urbanas, residenciais, edifícios públicos, revelam os processos de análise, cultivo e experimentação que o levaram à criação do paisagismo tropical moderno.
A vegetação nativa do terreno onde se localiza o sítio agregou um sem número de espécies coletadas ao longo das suas expedições pelo Brasil, aclimatando-as e aplicando em seus volumes, cores e texturas, em arranjos organizados segundo o conhecimento científico e princípios estéticos modernos, inspirados numa ampla formação cultural e artística. Os jardins foram assim se desenvolvendo organicamente ao longo do terreno, sem seguir um projeto técnico previamente elaborado, mas resultando da potência da vida, do processo de estudo e cultivo da flora tropical. E ficou essa beleza que a gente vê. Né? Foi feito a muitas mãos, coordenadas por um espírito que não seguia uma fórmula, na verdade, né? Um espírito artístico e uma visão, assim, fantástica. Eu já era fã quando estudei um pouquinho mais sobre bromélias e agora fã mais ainda. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. E quem tiver fotos, vai compartilhando daí no nosso WhatsApp. Se tiver como é que é? Do eucalipto arco-íris. E eu termino com essa foto porque ela nos encantou. Foi uma viagem maravilhosa, mas não faltarão oportunidades para repetirmos outras, né? Então, a Corypha umbraculifera foi a vedete da nossa viagem. Obrigada. E até a próxima. E fiquem agora com o filminho, depois o lanche e tudo mais, como é característica das nossas reuniões maravilhosas. Tchau.